primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Por isso, amados, falamos aqui no culto passado da natureza do homem e da sua composição: alma, espírito e corpo. Então nós tiramos aqui as dúvidas dos irmãos sobre esse assunto. O que é alma? O que é o espírito? Por que nós recebemos? Para que serve? Foi tratado no domingo passado. E hoje nós queremos falar, conforme o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Quero usar esses minutos que nos restam para lhes trazer esta porção da palavra do Senhor. Pastor, o que é o homem natural? Nós acabamos de ler um trecho que nos fala sobre o homem natural que ele não consegue compreender. O homem natural é uma pessoa que ainda não se converteu. O homem natural é uma pessoa alheio ao reino de Deus, totalmente desconhecido do reino de Deus, visto que o reino de Deus é um reino espiritual. E esta é a razão porque o homem natural não consegue compreender. A sua alma está declinada para as coisas terrenas. Lembra do culto passado que nós falamos que nós somos o que a nossa alma deseja? Porque a alma é a sede de nossos sentimentos, vontade e decisão. Tudo que a alma deseja, a alma almeja, a vontade dela é expressada pelo corpo. Então, o homem natural, a sua alma, está totalmente voltada para as coisas terrenas. Como nós lemos aqui no versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Também Jesus, quando teve um encontro com Nicodemos, o que foi que ele disse para ele? Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus estava dizendo a necessidade dele nascer de novo. Olha o que ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem natural é aquele ser que não nasceu de novo. O homem natural é aquele que ainda não se converteu. E o homem espiritual, pastor? O homem espiritual é quando as atividades de sua alma estão submissas ao Espírito que nós recebemos. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E para que serve o Espírito que nós falamos aqui no culto passado? O Espírito que Deus nos deu foi para adentrarmos ao mundo espiritual, ao mundo espiritual. O Espírito que Deus nos deu foi para nós termos contato direto com Deus. Da mesma forma que algumas pessoas têm contato direto com Deus, ele também pode ter contato direto com os espíritos malignos, o mundo das trevas. Então, amado, quando a nossa alma ela é voltada para o Espírito e assim fazendo a vontade de Deus, essa pessoa se torna espiritual. A partir do momento que ela se converteu, a partir do momento que ela se arrependeu, e a sua alma, ao invés de ficar impregnada nas coisas terrenas, fazer a vontade da carne, ela agora faz a vontade do Espírito. Quando isso aconteceu? Nós podemos ver lá em Efésios capítulo 2,
versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Ou seja, quando nós éramos natural, o homem natural, antes de conhecermos ao Senhor Jesus e nos tornarmos homem espiritual, nós fomos vivificados. E a partir desse momento que a pessoa é vivificada, ele torna um ser espiritual. Ou seja, o seu espírito que estava amortecido para Deus é revivado. Aleluia, maravilha. O homem espiritual é aqueles que crescem, aqueles que são maduros espiritualmente. Nós podemos ver lá a carta aos Hebreus, capítulo 5, e o versículo 14, que diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir também o bem com o mal. Aqui se trata de uma pessoa espiritual, um homem espiritual. Passando aqui alguns textos para os irmãos, para que nós possamos entender, aleluia, eu quero ser bem breve nesta palavra, mas deixar esta porção para que você entenda o que a palavra do Senhor nos fala sobre o homem espiritual. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ou seja, o homem espiritual, ele agora não fica impregnado aqui na terra buscando as coisas terrenas. Ele agora passa a buscar as coisas de cima. E o apóstolo Paulo nos diz assim: se você agora é um homem espiritual, você deve buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então aqui você vê a diferença. O homem espiritual é aquele que tem os seus pensamentos voltados para as coisas de cima. Aleluia. E nós louvamos ao Senhor Jesus por essa oportunidade de ter nascido de novo, ter nos tornado o homem espiritual. E o homem carnal, pastor? O homem natural é aquele que ainda não se converteu, é aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus. O homem espiritual é aquele que já se converteu, conhece o Senhor Jesus e não ficou estagnado, ele está crescendo espiritualmente, está amadurecendo, cada dia ele vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai crescendo diante do Senhor. E o homem carnal? O homem carnal é a pessoa que se converteu ao Evangelho, se converteu ao Senhor Jesus, porém essa pessoa não se desenvolveu espiritualmente. É conhecido como o crente menino. Espiritualmente, como Paulo fala muito sobre este assunto. Olha o que ele fala sobre os crentes carnal. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, como homem espiritual. Eu queria trazer uma mensagem para vocês, se vocês fossem homens espirituais, mas não são. São como a quê? Carnais, como a meninos em Cristo. Olha bem o que Paulo está falando sobre homens carnais, crentes carnais. Estão dentro da igreja, mas são carnais, não desenvolveram, ainda são meninos em Cristo. Olha o versículo 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Todos juntos, versículo 3: porque ainda sois o quê? Carnais. Ainda sois o quê? Carnais. Ainda são crentes o quê? Carnais. Pois havendo entre vós o quê? Inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então aqui, amado, Paulo está falando para crentes carnais do Senhor. Existem dois tipos de crentes: o crente espiritual e o crente carnal. Qual
não sois carnais. Qual tipo de crente que você é? O crente espiritual ou o crente carnal? O Senhor Jesus tem nos chamado para que nós possamos desenvolver. A característica do crente carnal é aquele que não desenvolve espiritualmente. Já viu aqueles crentes que têm anos e anos dentro da casa do Senhor, mas não desenvolvem em nada? E o apóstolo Paulo chegou nessa igreja de Corinto e disse: olha, eu queria falar com vocês, eu queria trazer uma mensagem para vocês mais sólida, uma mensagem para um grupo espiritual, mas eu estou vendo que só tem carnudo aqui, só tem crente da carne aqui. Foi Paulo que disse. Então o que precisa ser passado para vocês, não posso trazer um mocotó, não posso trazer uma feijoada, eu tenho que trazer o quê? Leite. Olha o versículo 2, 1 Coríntios 3, versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda pode, e agora podeis, porque ainda sois carnais. Nós temos que ser crente espiritual. O crente carnal é aquele que é como o cabrito. O cabrito, você dá uma catucada nele, o que ele faz? Além de pular, faz o quê? Berra. E a ovelha? A ovelha é diferente. Nós, como crentes espirituais, somos comparados a uma ovelha. A ovelha às vezes é levada para matador e ela está ali, boca fechada. É por isso que Jesus, ele não foi comparado a um cabrito, um bode, que foi levado para ser sacrificado, e sim um cordeiro, uma ovelha. Nós somos conhecidos como ovelha do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ovelha do Senhor não tem vingança no coração. Assim como ele me fez, vou fazer a ele. Isso acontece sim. Tem na casa do Senhor? Tem. Mas acontece com os crentes carnais. Quando você conhece um crente assim, que quer reagir, que quer resolver com suas próprias forças, mãos, ele está dando uma demonstração publicamente que ele é um crente carnal. O crente espiritual, ele não guarda marca. Irmãos, há uma diferença muito grande do crente espiritual e o crente carnal. O crente carnal quer brigar com todo mundo. Vou mostrar a ele quem sou eu. Eu sou convertido, mas a minha mão não é não. Eu vou lá resolver essa parada aí. Esse é o crente carnal. O crente espiritual, antes de ele partir para uma situação, ele ora ao Senhor. Quando ele percebe que está fora do seu alcance, Senhor, me ajuda, me orienta. Olha a postura do crente espiritual. Ele não toma nenhuma atitude sem antes consultar ao Senhor. Aí você pode observar dois personagens, Davi e Saul. Saul representa o crente o quê? Carnal. O crente carnal quer fazer sua própria vontade. O crente carnal, ele não é submisso a Deus. Aí vem Davi, o crente espiritual. Davi, você venceu essa guerra? Foi o Senhor. Davi, como é que você consegue? Foi o Senhor. O crente espiritual, ele atribui tudo a Deus. E o crente espiritual não guarda mágoa, rancor dentro do seu coração. Ei, amado, vou começar a encerrar. Eu falei que era breve. Quando Jesus vier, o grande arrebatamento, vou dizer para vocês, o que vai ficar de crente carnal aqui vai ser difícil de contar. Lembra do que ele disse? Mateus 7, 21. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ensinei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu ganhei pessoas para ti, em teu nome eu trabalhei muito. Você fez tudo isso, mas você nunca deixou de ser um crente carnal. Mas Senhor, eu orava, Senhor, eu pregava, Senhor, eu até dirigia culto. Eu sei que você dirigia, mas você nunca deixou de ser um crente carnal. E o crente carnal, o que o Senhor faz? Apartai-vos de mim,
que eu não vos conheço. Amados, ouçam, muitos crentes vão perder a grande oportunidade de não ser uma pessoa totalmente espiritual. Preferiram continuar carnal dentro da casa do Senhor. O arrebatamento vai vir e essas pessoas cheias de ódio, cheias de mágoa, cheias de rancor. Isso aqui é muito sério. Veio na minha memória agora, deixa eu ler para vocês. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que diz. Vamos antes do versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, se você tem alguma coisinha contra A e B, ei, você não vai ver o Senhor. E ele diz: segui a paz com todos. Olha o versículo 15 agora, que é a chave, é o foco. 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Essa raiz de amargura, ela brota e começa a enraizar no coração de quem, amados? Do crente carnal. Porque o crente espiritual, quando ele percebe alguma coisa estranha, ele faz como Jesus ensinou e aprender com Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha o 15. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Para quem ele está falando isso aqui? Para o crente carnal, para o crente que não gosta de perdoar, um crente que tem mágoa no coração, um crente que tem rancor, que tem ódio. Quantos anos crente carnal estão alimentando ódio dentro de si, não sabendo que está correndo um grande perigo? Qual é o perigo, pastor? O perigo, versículo 15: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, ei, o crente carnal que não perdoa, ele também não vai perdoar. Viu porque o crente carnal não vai para o céu? Viu porque o crente carnal não vai participar do grande arrebatamento? Porque se Deus não perdoa ele, como é que ele vai ser arrebatado? Se Deus não perdoa, porque ele está o quê? Com pecado. Com pecado. E pecado entra no céu? Não. Então, para nós entrarmos no céu, nós temos que ter o quê? Nossos pecados perdoados. E quem tem os pecados perdoados? Quem quer ser um homem espiritual. Conhece algum crente que não perdoa? Conhece algum crente que guarda tudo aquilo no coração? Eu conheço muitos. Teve uma que disse assim: eu só vou perdoar ela se ela vier aqui dobrar o joelho diante de mim e pedir. Ok, implorando perdão? Se Jesus nos perdoou na cruz, pendurado lá, foi maltratado, foi triturado, foi massacrado. Qual foi a mensagem do Senhor Jesus? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Irmãos, liberar o perdão é fácil? Não é fácil, mas eu tenho que liberar. Ou eu quero ser um homem espiritual, ou vou continuar sendo um homem carnal. A escolha é minha. Se eu não perdoar, eu vou continuar sendo um homem carnal. É o que Paulo diz. Ei, eu queria trazer uma coisa mais sólida, mas eu percebo que vocês são carnais. Deixa a inveja, deixa a vingança, deixa as contendas, deixa as discussões, deixa as brigas, deixa tudo. Então, essa é a postura do crente carnal. Amados, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, para que nós possamos sair daqui conscientes que dentro da casa do Senhor tem toda essa espécie, mas o que Deus espera de cada um de nós, que sejamos crentes espirituais, homens espirituais. Eu quero orar por você. E nós vamos sair daqui, Senhor.
Me ajuda a ser um crente espiritual. Não quero ser um crente carnal. E Ele vai te ajudar. Você tem alguém aqui que tem dificuldade de perdoar? É porque você não tomou a atitude de ser um crente espiritual. Você ainda é um crente carnal. E o crente carnal corre um sério risco. Deus quer que você seja um crente espiritual. Um crente espiritual ele é mais sensível. Um crente espiritual ele recebe a mensagem do Senhor e deixa Deus transformar o seu interior. O crente espiritual ele libera o perdão. Feche seus olhos, Pai. Eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por esta oportunidade. Que nós sejamos, ó Deus, como Tu queres. Que nós sejamos um crente espiritual. Que nós sejamos aquele homem espiritual. Ó Deus, querido Deus Santos, se tem algum crente carnal aqui em nosso meio, que essa pessoa venha tomar uma postura hoje, venha sair daqui consciente. Eu não posso continuar sendo um crente carnal. Eu tenho que mudar. Eu tenho que passar por outra etapa. Eu tenho que ser um crente espiritual. Ajuda-me, Senhor.